Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do Luz na Penumbra. E nós, então, vamos dar continuidade ao texto que é do capítulo A Morte Espiritual. A morte espiritual é o que Kardec está tratando neste capítulo, então vamos ao texto que é a continuação dos programas anteriores. Só uma explicação: os dois últimos programas foram reprises de programas que foram muito solicitados via WhatsApp por alguns irmãos. Então nós reprisamos, foi até algo providencial, porque nas últimas duas quartas-feiras nós não pudemos gravar programas novos, então reprisamos esses dois que foram, mais uma vez, solicitados por ouvintes. Mas hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, repetindo A Morte Espiritual, do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Vamos ao texto, então. O mesmo, porém, não acontece com o idiota ou o cretino. Nestes, não se tendo os órgãos desenvolvidos paralelamente às faculdades, o espírito acaba por achar-se na posição de um homem preso por laços que lhe tiram a liberdade dos movimentos. Tal a razão porque se pode evocar o espírito de um idiota e obter respostas sensatas, ao passo que o de uma criança de muito pouca idade, ou que ainda não veio à luz, é incapaz de responder. Então aqui Kardec está tratando, continua falando a respeito da questão da ligação do espírito com o corpo físico. Lá no início ele disse que a ligação do espírito com o corpo físico se dá no ato da concepção, ou seja, após o ato sexual ou após o procedimento do laboratório, porque independe se é um ato natural, se é um ato sexual ou se é um ato desenvolvido dentro de laboratório. Então, o que se dá é o espermatozoide, quando fecunda o óvulo, neste momento da fecundação é que há a ligação do espírito reencarnante com o seu futuro corpo. Naquele momento é ligado. O que Kardec está nos dizendo é que ele usa aqui a expressão que era muito comum, o idiota ou cretino. Na verdade, hoje nós temos mudado muito o nosso vocabulário no mundo inteiro, não apenas o português, mas inglês, francês, todas as línguas têm mudado os seus vocabulários para terem uma noção mais correta do que acontece. Por exemplo, até alguns meses atrás existia a expressão de uma criança com síndrome de Down, e essa expressão foi modificada para portador de T21. Por que isso? Porque Down significa baixo. Então quem era portador de síndrome de Down supunha-se alguém para baixo. E não é isso. Não é isso. O que acontece é que muitas vezes nós que lidamos inclusive com esses portadores do T21, nós temos a certeza de que eles são muito, mas muito inteligentes e muito para cima. Muito para cima. Eles não são pura e simplesmente alguém que tem que ser esquecido. Antigamente não se dava tratamento a essas crianças que nasciam com essa chamada antes síndrome de Down e agora portadores de T21.
O T21, inclusive, ele é uma expressão porque é exatamente onde está o que eles chamam de falha, né? Então, é denominado trissomia 21. T21 é uma anomalia genética causada pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia do cromossomo 21, do cromossoma 21. A condição está geralmente associada a atraso do desenvolvimento infantil, feições faciais características e deficiência mental leve a moderada. O coeficiente de inteligência de um jovem adulto com síndrome de Down, agora chamado de T21, é em média de 50, sendo equivalente à capacidade mental de uma criança de 8 ou 9 anos, embora isso possa variar significativamente. Quando você tem um portador de T21, ao invés de você deixá-lo, não tem condições de aprender, pelo contrário, temos muitos T21 por aí que tem uma capacidade incrível, inclusive escritores, atores e etc. Eles são muito engajados, eles são muito inteligentes, né? O que Kardec, então, está colocando aqui, voltando ao texto de Kardec, ele falava como idiotia ou cretinice. Hoje, esses termos são muito diferentes, né? O que significava na época, o que significa hoje. Então, o idiota ou o cretino, na época, eram exatamente os deficientes mentais. Pessoas que nasciam, crianças que nasciam com deficiência mental. Muitos deles, pelo atraso na medicina à época, não conseguiam chegar à idade adulta. Hoje em dia já se tem uma perspectiva de vida muito grande para todos os que têm algum problema psicológico, neurológico, enfim. A ciência avançou muito e temos muitas condições. E o que Kardec está colocando aqui é que quando se evoca, por exemplo, o espírito de um jovem, enfim, portador de deficiência mental, claro, nós sabemos que podemos evocar pessoas que estão dormindo. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós, espíritos, saímos do corpo. Quando nós saímos do corpo, nós temos a nossa capacidade intelectual, ela tende a ser expandida. Nós tendemos a recuperar certas memórias que estavam amortecidas ou adormecidas por conta do período que a gente passa em vigília, ou seja, acordado, né? Então, quando a gente dorme, saímos do corpo, o corpo já não faz mais aquela ação de constranger o espírito, e aí fica mais livre. Ficando mais livre, tem mais condições de ter as ideias realmente mais aclaradas. Quando se evoca o espírito de um ser que tem algum problema psicológico, esse ser vai demonstrar muitas vezes uma capacidade intelectual muito grande, muito acima daquilo que se imagina. É sinal também que aquele corpo ali, ele está, a pessoa, né, o espírito está constrangido por conta de uma necessidade que tem de utilizar a inteligência para o bem. Como foi utilizada a inteligência para o mal no passado, essa criança, esse reencarnante, vem exatamente com uma deficiência para poder extravasar a sua inteligência, para poder exteriorizar a sua inteligência. E aí ele vem com aquilo constrangido para poder dar valor, como disse, à utilização boa da capacidade intelectiva. Então é por isso que Kardec está falando aqui que quando se evoca esses espíritos, né, quando eles estão dormindo, vai evocar esses espíritos, eles têm uma faculdade intelectual muito avançada. Quando se evoca uma criança com pouca idade, ela não tem muitas vezes, é o que Kardec está dizendo aqui, a capacidade de concatenar direito as ideias.
Kardec está falando aqui em meses, né? Uma criança com meses. É óbvio, vamos voltar ao que falamos em outros programas, é óbvio que as crianças de hoje em dia, as crianças que reencarnam, os espíritos reencarnantes atualmente, eles já trazem uma bagagem muito maior de intelectualidade e também de moralidade, muito maior do que a época de Kardec. Então o que nós temos de realidade hoje nas crianças, a capacidade intelectiva e etc., é muito diferente daquela que tinha há 160, 170 anos, que foi mais ou menos quando Kardec escreveu essas obras. Então, Kardec só está querendo mostrar que realmente esses espíritos eles ainda têm muita dificuldade de exteriorizar a sua inteligência por conta de uma dificuldade ainda momentânea por conta de estarem em processo de reencarnação. Lembramos que o André Luiz, ele nos explica que a reencarnação ela só se processa aos 7 anos. Eu, João, acredito que isso já mudou, porque uma coisa é quando André Luiz ditou essa informação para o Chico Xavier, que foi na década ali de 40, mais ou menos, né? Década de 40. Hoje já se passaram 80 anos aproximadamente. E as crianças hoje, se nós voltarmos alguns anos, não precisa ser 80 anos, mas 10, 20, 30 anos, por exemplo, as crianças nasciam e ficavam com os olhos fechados durante um mês, mais ou menos. Hoje em dia as crianças nascem de olho aberto e praticamente já falando, né? Só falta isso. Alguns casos acontecem de crianças nascerem já com dentes. Então, ele já tem um avanço muito grande em relação, porque os espíritos já estão mais evoluídos em relação àqueles que reencarnavam à época de Kardec. Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos apresentando o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Estamos no capítulo A Morte Espiritual, do livro Obras Póstumas, e vamos dar continuidade, então, ao texto. Todas as faculdades, diz Kardec, todas as aptidões se encontram em germen no espírito, desde a sua criação, mas em estado rudimentar, como todos os órgãos no primeiro filete do feto informe, como todas as partes da árvore na semente. O selvagem, que mais tarde se tornará homem civilizado, possui, pois, em si os germes que um dia farão dele um sábio, um grande artista ou um grande filósofo. Aqui está um ponto em que eu me lembro do Gastão sempre falando, né? O Gastão do Caminho do Senhor. Ele falava, quando Jesus repetia o Salmo 82 no versículo 6, vós sois deuses, ele estava se referindo exatamente a isso que Kardec explicou. Ele estava como se nós pegássemos um caroço de manga e falasse assim, vós sois uma mangueira frondosa. Por quê? Porque dentro do caroço de manga tem todas as condições, todas as necessárias substâncias para gerar uma mangueira frondosa. A mesma coisa, quando Jesus olha para nós e fala, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, complementa no Salmo 82, versículo 6. E ele fala isso porque nós temos tudo dentro de nós marcado como germes, né? Isso tudo está dentro de nós, esperando o momento certo para eclodir, para nós podermos realmente irmos adiante e fazermos aquilo que devemos, que é o desenvolvimento da nossa intelectualidade e, em paralelo, de preferência, o desenvolvimento moral. Esse é uma questão muito importante. Nós precisamos nos deter mais no nosso aprimoramento moral. Nós não podemos imaginar que vamos chegar à perfeição ou que vamos nos livrar das expiações, das dores, dos sofrimentos, se nós continuarmos agindo da mesma forma que agimos.
nós temos que nos modificar moralmente. E é esse um ponto fundamental das nossas vidas. A nossa reforma íntima não é boa para os outros apenas. Claro que é boa para os outros, porque os outros vão ser mais bem tratados. Vão ter uma pessoa com quem eles possam contar. Vão ter uma pessoa em quem eles possam confiar. E é muito bom que as pessoas possam confiar em nós. É ruim quando você chega em algum lugar e as pessoas desconfiam de você, por isso, por aquilo outro. Então, eu prefiro, muitas vezes, perder certas coisas, não é deixar de ganhar algumas outras, estou me referindo à questão material, muitas vezes dinheiro, porque é melhor ter amizades sinceras. É melhor nós primarmos pela nossa condução íntima da ética e da moral. É isso que a gente precisa fazer. Continuando então o texto do Kardec, ele diz o seguinte: à medida que esses germes chegam à maturidade, a providência lhes dá para a vida terrestre um corpo apropriado às suas novas aptidões. É assim que o cérebro de um europeu é organizado de modo mais completo, provido de maior número de teclas do que o do selvagem. Para a vida espiritual, dá-lhes um corpo fluídico ou perispírito mais sutil e impressionável por novas sensações. À proporção que o espírito se engrandece, a natureza o provê dos instrumentos que lhe são necessários. Kardec está fazendo uma comparação, né, do europeu com o selvagem, onde ele aqui está falando da questão intelectual. Vejam, quando nós vamos evoluindo intelectualmente, e é claro que o intelecto, o desenvolvimento intelectual, ele vai trazendo uma melhoria também moral. Eu não duvido disso. Eu lembro sempre do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando à espiritualidade se um dia o homem terá o conhecimento de todas as coisas. E a resposta é: à medida que vai se desenvolvendo moralmente, Deus levanta o véu. Se nós nos melhorarmos moralmente, Deus vai nos revelando as coisas, vai permitindo que nós aprendamos as coisas. Não vamos enxergar aqui no texto de Kardec um preconceito quanto aos selvagens. Ele está apenas fazendo uma comparação com aquele que tem uma condição intelecto-moral inferior àqueles que já tiveram oportunidade de estudar, de se melhorarem, etc. e tal. Então, é importante nós ficarmos fixos, olharmos atentamente a essa questão do corpo que vai se melhorando e do próprio perispírito, como diz Kardec, à medida que o espírito se engrandece. Olha aqui, ó, à proporção que o espírito se engrandece, a natureza o provê dos instrumentos que lhe são necessários. Quando nós estivermos mais evoluídos, mais elevados, é óbvio que os nossos corpos físicos e os nossos perispíritos serão melhores, mais desenvolvidos. Continuando Kardec. No sentido de desorganização, de desagregação das partes, de dispersão dos elementos, não há morte, senão para o invólucro material e o invólucro fluídico. Mas, quanto à alma ou espírito, esse não pode morrer para progredir. De outro modo, ele perderia a sua individualidade, o que equivaleria ao nada. No sentido de transformação, regeneração, pode dizer-se que o espírito morre a cada encarnação, para ressuscitar com atributos novos, sem deixar de ser o eu que era. Tal, por exemplo, um camponês que enriquece e se torna importante senhor, trocou a choupana por um palácio, as roupas modestas por vestuários de brocado. Todos os seus hábitos mudaram, seus gostos, sua linguagem, até o seu caráter. Numa palavra, o camponês morreu, enterrou as vestes de grosseiro estofo para renascer o homem
de sociedade, sendo sempre, no entanto, o mesmo indivíduo, porém transformado. Cada existência corpórea é, pois, para o espírito, um meio de progredir mais ou menos sensivelmente. De volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias, um horizonte moral mais dilatado, percepções mais agudas, mais delicadas. Vê e compreende o que antes não via nem compreendia. Sua visão, que a princípio não ia além da última existência que tivera, passa a abranger sucessivamente as suas existências pretéritas, como o homem que sobe uma montanha e para quem o nevoeiro se vai dissipando, abrange com o olhar um horizonte cada vez mais vasto. A cada novo estágio na erraticidade, novas maravilhas do mundo invisível se desdobram diante do seu olhar, porque em cada um desses estágios um véu se rasga. Ao mesmo tempo, seu envoltório fluídico se depura, torna-se mais leve, mais brilhante e mais tarde resplandecerá. É quase um novo espírito. É o camponês desbastado e transformado. Morreu o espírito velho, mas o eu é sempre o mesmo. É assim que cremos que convém se entenda a morte espiritual. Kardec então fecha este capítulo falando algo que nós temos conversado muito aqui na Rádio Rio de Janeiro, que é a chamada morte espiritual, onde, por exemplo, Paulo de Tarso, no capítulo 9, versículo 27 da sua epístola para os Hebreus, ele fala, e muita gente se apoia nesse texto, para dizer que aquilo ali é a negação da reencarnação. Quando Paulo diz o seguinte: cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem juízo. O que Paulo estava querendo dizer nesse trecho é que nós devemos ter a morte moral, não é a morte espiritual, mas a morte moral, apenas uma vez. Chegarmos ao chamado fundo do poço, para a partir dali nós olharmos para cima e começarmos a subir nessa escalada moral que nós deveremos fazer, empreender. Então é preciso que nós entendamos que Kardec jamais entendeu que essa morte espiritual existia, mas isso aqui, esse capítulo ele escreveu para exatamente refutar aqueles que diziam que existia essa morte espiritual. Ele está dizendo aqui que quando nós mudamos de vida por vários motivos, nós morremos para renascer um outro ser. É óbvio que existem muitas coisas que continuam em nós, mas aquele João de 30 anos atrás não é o mesmo de hoje. Ainda continuo com uma série de coisas que precisam ser consertadas dentro de mim. Mas o que eu já consertei nesses 30 anos e nesses 25 anos, 26 praticamente de espiritismo, eu já consertei muita coisa. Tenho muita coisa a consertar, mas já consertei muita coisa. Então essas coisas todas que eu consertei ficaram para trás, ficaram para o homem velho, como diz Paulo de Tarso. Aqui citamos bastante o Paulo de Tarso, né? Mas ficaram para trás. É um homem velho que morre para um homem novo renascer. É óbvio que esse homem novo vai chegar lá na frente e já vai ser um homem velho, vai precisar morrer para renascer um outro homem novo e assim até atingirmos a perfeição. É isso, meus irmãos, por hoje ficamos por aqui, agradecendo o carinho de cada um de vocês e que nós possamos estar juntos na próxima oportunidade, na próxima quarta-feira. Não desligue seu rádio, não saia aí do seu computador, porque nós teremos a presença da Marta Batista e do Antônio de Pádua com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, qual prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4, Não Coloqueis a Candeia debaixo do alqueire, e hoje nós estudaremos os itens 11 e 12, que tratam do tema Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Então, para realizar essa reflexão, esse estudo, nos auxiliar no estudo, temos, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que trará seus excelentes exemplos, reflexões para nós, para nos auxiliar na compreensão desses estudos. E na técnica temos o nosso querido e competente Cléver, nos dando o suporte que necessitamos para a gravação ficar bonita, perfeita. Então, vamos imediatamente pedir ao Tony que inicie essas explanações, essas reflexões, fazendo os seus exemplos, que nós adoramos, todos nós, e dando um olá para ele. Olá, Tony. Olá, Marta. Tudo bem, né? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje esse tema tem por título Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Bem, a gente lendo isso hoje, a gente fala assim, poxa vida, mas isso é claro, né? Tá óbvio isso, que quem precisa de médico é quem não goza de saúde, mas nós hoje achamos isso muito óbvio, muito claro, porque Jesus falou já há um tempo, né? Ele falou primeiro que todo mundo, então, por isso que hoje em dia passou a ser um fato corriqueiro. E essa expressão ficou muito importante, ficou muito conhecida depois desta passagem aqui narrada por Mateus, e que eu vou ler aqui para vocês e que está aqui neste item 11 do capítulo 24 do Evangelho. Diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então daí, dessa passagem, é que esta frase ficou muito conhecida e é usada até hoje, né? Então Kardec nos traz aqui uma explicação mais voltada para o nosso meio, né? Nós somos espíritas, nós cremos na mediunidade nossa, das pessoas encarnadas que têm essa capacidade de serem médiums. Então ele, diz assim, trata deste assunto, mas com esse aspecto ligado a nós. Mas eventualmente é claro que outros aspectos da nossa vida também poderiam ser abrangidos por esta sentença de Jesus. Então Kardec nos diz o seguinte: Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que é uma faculdade tão preciosa
que deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Até aqui está tudo muito claro para nós. Como eu disse, Kardec vai dar uma explicação sobre esta frase de Jesus ligada ao nosso assunto, que é o Espiritismo. E nós já ouvimos, nós que eu falo, sou eu e todos vocês. Não estou falando nós no sentido majestático, referindo a mim mesmo. Estou me referindo a todos nós, vocês e eu aqui, e Marta e quem está aqui no estúdio. Porque nós estamos muito acostumados a ouvir essa questão. Mas por que a mediunidade foi concedida àquela pessoa que faz mau uso da mediunidade? Não usa a mediunidade como seria um fim caritativo, o fim de auxiliar ao próximo, ao fim de trazer mensagens importantes, comunicações elevadas. Por que a mediunidade foi concedida a indivíduos desta classe tão baixa? Isso é muito comum a gente ouvir essa contestação. Então Kardec segue aqui. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então está nos dizendo que a mediunidade é uma faculdade, é um atributo inerente à nossa capacidade orgânica, ou seja, a nossa capacidade enquanto seres encarnados, enquanto seres que dispõem de um corpo somático. Então, como a capacidade de ver, de ouvir, falar, sentir as coisas pelo tato, de respirar, todas essas funções que são atributos do nosso corpo, todos têm direito a elas. Então a mediunidade é só mais uma capacidade do ser encarnado. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Justamente, vamos imaginar que Deus tivesse dado a capacidade de falar só pessoas que fossem usar a fala com boas coisas, né? Para falar coisas importantes, coisas edificantes, coisas significativas. E não é bem assim. Um diz o outro, quem tem boca fala o que quer. Então as pessoas podem falar aquilo que quiserem. Não há nenhuma restrição ao uso da fala por questões de moralidade, como não há em relação à visão, à audição, a coisa alguma. Nós podemos usar todos os atributos independentemente da nossa capacidade moral ou até mesmo intelectual, não é problema. A mediunidade é só mais um atributo. Segue aqui. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Porque se Deus fosse limitar só as pessoas de moral elevada o uso da palavra, como diz Kardec aqui, haveria mais mudos do que falantes no planeta. Aliás, quem pudesse usar a fala seria a exceção, não é? Porque quem de nós pode se julgar com mérito suficiente para ter uso da palavra e porque só usa a palavra para coisas boas? Quem de nós? Ninguém. Então haveria muito mais mudos, com certeza. Acho que a totalidade seria de mudos. E não é bem assim. Agora, nós temos o livre-arbítrio de usar a palavra, usar o pensamento, usar a visão, usar o que inclusive a mediunidade, da forma que achamos conveniente. Estamos em evolução. Tudo isso vamos usar mal, usar bem, usar mais ou menos, em função da nossa evolução moral ou intelectual. Agora, cada vez que usarmos mal qualquer desses atributos, vamos arcar com as consequências desse mau uso. Essa é a ideia. Qualquer atributo, faculdade, direito que nós tenhamos, isso vale tanto para quando estivermos encarnados como desencarnados também. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos à disposição, todas as ferramentas, todos os instrumentos que temos à disposição para a nossa evolução, se usarmos mal, não usarmos para a nossa evolução, vamos arcar com as consequências disso. Isso é o que nós aprendemos na doutrina.
Então o que Jesus veio fazer aqui é justamente ajudar aqueles que estão precisando de ajuda mesmo, aqueles que não estão usando bem esses atributos, para alertá-los, para dizer, olha, isso pelo que vocês estão passando é consequência do mau uso dessas faculdades. Não vem falar com quem já usa bem. Então esse recado de Kardec sobre a mediunidade é para aqueles que usam a mediunidade para o mal, para o que não deve. Não é para quem está usando a mediunidade para coisas boas, para coisas santas, não é? Se o poder de comunicar com os espíritos fosse só concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Quem de nós ia pretender ter essa capacidade de se comunicar com os espíritos se isso fosse dado somente aos mais dignos? Nós nos consideramos os mais dignos? É muita veleidade da nossa parte, não é? Ora, onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? Da mesma coisa, qual é o limite de saber até aqui não tem direito, a partir daqui você tem direito de usar a mediunidade, até aqui não, aqui você não faz direito? Quem é que traça essa linha divisória de quem é digno e de quem é indigno? Porque a dignidade e a dignidade pode ser total para sempre, o tempo todo, agora pode ser pontual. Você pode ser uma pessoa digna e de repente, num lapso, num engano, cometer uma indignidade, ué. Ninguém é perfeito, como se diz, né? Então, como é que ia ser feita essa peneirada? Como é que ia se peneirar isso? Como é que ia se selecionar quem tem direito e quem não tem? Ia ter uma prova moral? Não sei como é que seria, né? A mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam do médico? Então, o que está dizendo Kardec? A mediunidade é para todos. Aqueles que sabem usá-la no bem, tudo bem. Agora, aqueles que são viciosos, ela vem para ajudar essas pessoas a se corrigir. Então está vindo para aqueles que estão doentes. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal. Então, a mediunidade é um meio, inclusive, de nos ajudar a perceber os equívocos que estamos cometendo. A mediunidade tem essa função. Se a pessoa é um médium, está sempre em contato com os espíritos, recebendo informações da parte deles, com certeza ela vai receber informações boas também. Pode até receber informações de espíritos que são do mesmo naipe, mas pode receber também de espíritos bons. Então ela vai ter como balancear e ver o que está errado no seu comportamento. Os espíritos bons lhe vêm auxílio, os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse por meios indiretos. Ou seja, se a pessoa recebe diretamente da espiritualidade os exemplos, as lições, as informações para levá-lo aos bons costumes, é muito melhor do que ficar ouvindo por terceiros. Está ouvindo direto da fonte. Agora, se você dizer, mas tem gente que não percebe, não sabe usar. Bom, cada um age como acha que deve agir. Paciência. Os livros estão aí para todos estudarem. Agora, pessoas que não querem ler, não sabem ler, não puderam aprender a ler, o que vão fazer? Vão deixar de ter os livros porque há alguns que não fazem bom uso do livro? Não, os livros estão aí para serem bem usados. Agora, se alguém não quer, não pode, não sabe, aí é outro departamento. Da mesma forma, a comunicação com os espíritos está aí de forma saudável para usá-la no bem. Mas tem gente que não quer, não sabe, não gosta, não está afim. Paciência, um dia eles vão entender e vão usar a mediunidade para o bem como deve ser. Ele não será bem mais culpado se não quiser vê-la. Poderá desculpar-se com sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com sua própria boca a sua condenação. É o que ele está dizendo aqui, ou seja, quando o Espírito do Bem manda a mensagem psicofônica, psicográfica, de forma que for, através do médium, para o médium começar a praticar a sua melhoria, o médium não vai poder, digamos assim, desacreditar, porque ele mesmo que trouxe a mensagem. Ele não vai poder dizer que foi alguém que está forjando, que está fazendo. Não, ele mesmo está trazendo.
Então a coisa está muito clara, é para ele aprender. Mesmo assim vai ter gente que não vai querer, paciência. Mas está tudo, digamos assim, trabalhando para que nós nos corrijamos. As ferramentas estão à disposição. E os espíritos estão vindo, como Jesus nos prometeu, trazer as informações que estavam faltando para complementar aquilo que ele já tinha trazido, para que entendêssemos melhor, de forma mais atual, de forma mais contemporânea. E está aí à disposição. São os espíritos que estão trazendo. São mensagens, em número infinito de mensagens, número infinito de fenômenos ocorrendo, publicações, tudo. Agora, nem todo mundo quer fazer uso disso. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual se apoderam espíritos maus para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Eu imagino, aí um pensamento meu, que a pessoa que vem com esse atributo da mediunidade mais aflorado, desde os primeiros sintomas que ela percebe, às vezes até como ainda é muito jovem, percebe que tem esse atributo, os espíritos do bem são os primeiros que estão perto. Eu acho, mesmo que essa pessoa tenha afinidade com espíritos meio travessos, digamos assim, os espíritos do bem estão ali para poder proteger, para poder evitar um desastre qualquer. E essa pessoa precisa perceber isso. Porque se ela não perceber, e se ela não for por este caminho do bem, ela vai ficar à mercê desses espíritos zombeteiros, galhofeiros, inclusive espíritos realmente malévolos. E ela se deixando envolver nesse tipo de coisa, ela vai acabar, como diz aqui, sendo obsidiada por esses maus espíritos, sendo enganada por esses maus espíritos, sendo levada a praticar coisas que depois ela mesma vai se arrepender. Isso que diz aqui, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Mas tudo aquilo que ela fizer, mesmo por influência desses espíritos, não vai poder ser alegado de que foi influência de um espírito mau. Não, porque no momento que a pessoa deseja não fazer isso, mesmo que ela ache que não tem forças para se livrar disso, os espíritos do bem concorrem para ajudá-la a se livrar disso. Isso vocês não têm a menor dúvida. Eles estão de plantão permanente à nossa disposição para qualquer momento que nós pedirmos socorro para sair da confusão em que estamos metidos, eles virem nos ajudar, nos inspirando, quando não vem assim de forma muito direta. E eu já presenciei casos desses. Os espíritos chegar e realmente dar uma bronca, como se diz, no médium, porque o médium não estava fazendo bom uso da mediunidade como tinha que ser. E o espírito do bem veio dar a ele as lições que não pode continuar assim. Às vezes eles são diretos, outras vezes são mais sutis, né? Mandam recados, promovem situações constrangedoras às vezes, não sei. Então, para a gente se tocar. E aí cabe a cada um perceber. Mas, como diz, a evolução não é igual para todos. Uns estão mais evoluídos, outros não. Uns moralmente mais avançados, outros não. Uns intelectualmente mais avançados, outros não. Então, aqui Jesus disse, Jesus precisou vir trazer toda essa doutrina, como ele diz, do Pai, e que o Espiritismo veio consolidar, para alertar aqueles como nós que não estamos vendo a coisa como tem que ser vista. Somos os doentes. Então vem nos alertar, olha, vocês estão fazendo algumas coisas aí que vai prejudicar o seu organismo. E vocês vão se queixar que estão com problema disso, problema daquilo, que ficou com pressão alta, com diabetes, com não sei com o quê, com colesterol alto, porque vocês abusaram mais cedo. Então estou avisando a vocês, não abusem, senão a conta vai chegar. Jesus veio para isso, para nós que estamos doentes. Agora aqueles que se acham perfeitos, que não precisam de nada, estão ótimos, aí precisam, tudo bem também. Ótimo, e eles vão ter que dar o jeito deles. Vão dispensar essa ajuda? Tudo bem. Apesar de que essa ajuda vai ficar lá à disposição o tempo todo.
A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistências. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, a nossa capacidade moral melhor vai atrair para nós espíritos bons. É aí que se divide os dignos e os indignos, no comportamento, na atração que esse comportamento vai fazer. Não vai ser Deus que vai determinar quem merece e quem não merece. É o nosso comportamento, a nossa modo de agir é que vai decidir se nós receber bons espíritos ou maus espíritos. Que de qualquer forma vamos continuar com a mediunidade. Certo, dona Marta? É isso mesmo, Tony. Então, a gente conclui que, no caso, né, daqueles que Jesus deixou claro que precisavam de médico, e é a esses a quem ele se dirigia com mais intensidade, justamente são esses, no caso da mediunidade, né, como foi explanado aqui por Kardec e por você. É preciso que a gente tenha sempre em mente que o objetivo maior e a mediunidade melhor trabalhada, que a gente possa dizer esse é um bom médium, não é aquele que tem uma mediunidade fluente, que faça contato com facilidade, não. É aquele que consegue se transformar de uma forma tão intensa que ele sempre atraia bons espíritos e faça dessa relação com os bons espíritos uma forma de auxiliar. Então, Jesus se dirigiu principalmente àqueles que tinham o coração dilacerado, né, mas que fossem resignados e tivessem vontade de se melhorar, de se transformar. Então isso, o médium deve pensar, refletir muito sobre isso, porque é justamente uma forma de Jesus atender as dores e as necessidades daquele espírito, que no caso é médium, é justamente através da mediunidade. Porque ele ouvindo, sendo o instrumento direto, né, que irá receber a informação, primeiramente, não tem como ele alegar desconhecimento. Eu errei porque desconhecia. E permanecer na condição de doente. Não, ele vai ouvir, ele vai ser o primeiro a ouvir, a escrever e a participar daquelas informações de forma direta. Então, com certeza, ele não terá mais essa desculpa e ele só deverá utilizar todas essas informações que chegam através dele como médium para se transformar e mudar o quadro da sua grande jornada de vida. Mas então, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.